Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques e véspera aí de abertura do Campeonato Brasileiro. Estreia da dupla Grenal. Confira aí os destaques do programa de hoje. Grêmio deve ter força máxima contra seu adversário, o Santos, no próximo domingo, 11 horas da manhã na Arena. Renato ainda espera por Maico e Jeromel para definir o time. Inter pega a Chapecoense com 2 desfalques, Dourado e Guerreiro. E Odair Hellmann pode dar sequência a Serra Fiori como titular da equipe colorada. Para tratarmos desse e outros assuntos comigo, o animadíssimo Darcy de Mello. Em campanha animadíssimo para que o Odair Hellmann deixe de treinar o Internacional. Opa! Porra! Opa! Opa! Vamos ver, Luiz Fernando Zaca se concorda com isso ou não. E Paulo Matos, sempre com a sua elegância, e olha, desfile de camisas, que estilo, Onde hein? tu compra essa camisa? Talvez o mesmo lugar que tem. A camisa ou a tinta? Quero saber a tinta. Bom, você nos assiste nos canais 24 e 524 da NET para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais, nosso Twitter, hashtag RDC2Toques, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube e no Facebook. Facebook, inclusive, você participa fazendo o programa conosco, mandando a sua pergunta, a sua crítica e também compartilhando nos seus grupos, pedindo que seus amigos compartilhem para que mais pessoas conheçam aí a nossa RDC TV. Vamos completar no próximo dia 2 apenas 10 meses do ar, emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do nosso estado do Rio Grande. Então, faça isso, vá compartilhando, com produção totalmente local, né? Também tem o nosso WhatsApp para você mandar sua mensagem, 51 código de área, agende aí, né? 51 código de área 998 15 9990, 998 15 9990. Nossos Dois Toques para cima, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área, Masal, 65 anos, nossa força e tradição, e GBOX, que é o seguro e proteção para sua família, uma instituição gaúcha e mais do que centenário, e foi agraciado aí com os principais prêmios pela 7ª vez consecutiva com um prêmio nacional. Mas a dupla Grenal inicia aí nesse final de semana, iniciamos o Campeonato Brasileiro, e o repórter Guilherme Paz nos traz exatamente sobre a estreia da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro. Brasileirão 2019. Todos os 20 clubes têm condições de ganhar o Campeonato Brasileiro. O campeonato nem começou. É, Renato, mas começa amanhã. A dupla Grenal faz tempo que não conquista a competição, mas nessa temporada chegam com elencos reforçados para buscar o título. O Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil. Então, vai começar nesse próximo final de semana. E antes de começar, você não pode apontar ninguém como favorito. Todos os 20 clubes têm condições de ganhar o campeonato. E com uma folga na Libertadores, o foco é todo na competição. Lembrando que a primeira rodada vale os mesmos 3 pontos da última. Amanhã às 7h15 da noite, o Colorado visita a Chapecoense em Chapecó. Time que vem de uma eliminação na Copa do Brasil para o Corinthians na última quarta. E para o confronto, ausências do capitão Rodrigo Dourado e de Paolo Guerreiro, que voltaram para Porto Alegre para intensificar a recuperação física. Odair Hellmann deve mandar a campo força total, colocando o Rodrigo Lindoso no lugar de Dourado e Rafael Sobis como centroavante. Já o tricolor gaúcho recebe o Santos na Arena, domingo às 11 da manhã. Time de Sampaoli que chega embalado com a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. E mesmo com a grande sequência de jogos do time titular, Renato só vai poupar se assim for necessário. Se a gente sentir que um jogador não está 100% e de repente pode agravar a lesão dele durante o jogo, é óbvio que eu não vou colocar o jogador para jogar. Mas vamos aguardar mais 24 horas até amanhã, e amanhã eu tenho certeza de quem vai jogar. O certo é que tanto o Inter quanto o Grêmio chegam como postulantes ao título de campeão brasileiro.
Deixa eu começar com o Darcy, que quer derrubar o Odair. Como é que é essa história aí? Hein? Eu estou de acordo com 80% da torcida do Internacional. O Odair Helman tem que sair do time, tem que sair da direção. Ele, com um time médio, ele é líder invicto. Classificou 2 rodadas antes de terminar. Um time que não tem lateral, não tem um cara no meio de campo que seja um coordenador, vai fazendo o Internacional jogando com a corda esticada. Esse cara faz um mau trabalho. Agora eu estou entendendo. Faz um mau trabalho. A torcida do Internacional, 80% dela é contra. Eu acho que está certo. Está certo. Tem que pegar o Argel, Celso Roth, quem mais que andou por aí? O Abel. Fazem essa turma aí. Esses são os caras que vão fazer o Internacional andar, porque o Odair não faz. Tem um defeito, Darcy. Sim, diga. Ele é barato. Também, isso aí também influi muito. Também influencia. Não é marqueteiro, não tem marketing. Não, ele andou meio que se irritando. Ele andou meio que se irritando. Não, é evidente que ele precisa ali. ganhar e ter um título, né? Para passar a ser um outro Ele patamar. até teve uma recaidinha aí outro dia, mas eu até falei com ele, fui em busca de uma informação com ele e comentei com ele sobre essa recaída dele com relação aos árbitros aí. Mas ele, sem dúvida nenhuma, faz um trabalho magnífico no Internacional. Darcy. Mande embora. Darcy. É o que a torcida No quer. ano passado, É o que a torcida ele quer. colocou o Inter na terceira. O Internacional só disputava uma competição, vamos devagar. mas sem grupo, sem nada. Não é Disputou sem grupo, título. não é sem grupo. Não, o ano passado. Não é sem Passado grupo. tinha. O ano passado, pegar o time, a única diferença é o Guerreiro. É a única diferença. Os outros 10 são os mesmos. Não, mas tu teve Sim, contratações. mas Ano passado não tinha nem substituto. Não. O Dourado saía, tu não... Aí não, tinha vamos. substituto. O Edenilson saía, Ok. era um horror. Ok, mas aí E esse ano também não tem. Nós vamos devagar também. Nós temos que responder. Pode não ter Primeiro que qualificado, né, Darcy? Eu sou Mas tem. contra a saída. Não estou nesses 80% que o Darcy se refere. Mas, quer dizer, quem é que traz o jogador da base? Quem é que dá espaço? Quem é que promove? Quem é que lança? Quem é? É o treinador. Mas tu tem jogadores da base para trazer? Velho. Essa é a única questão. Tem que só um pouquinho. Então, algum conceito está errado. O centroavante, esse menino Pedro Lucas, que se machucou, ele não está sendo usado porque se machucou. Mas aí alguém disse, não, vamos trazer o Trellis. Se eu trago o Trellis, aí o carteiraço, Paulo, tu jogou, tu sabe, o carteiraço do Trellis vale mais. Inibe o menino, inibe o jogador que está subindo. Aí trouxeram o Retielli, o Lindoso e tu tinha o Nonato. Quer dizer, não é vocês que são jornalistas que estão vendo isso agora. O treinador obrigatoriamente tem que estar vendo. Quer dizer, que ele tem na base o menino que está subindo, o menino que tem condições, que é o Nonato. Quer dizer, por que o Grêmio é diferente? O time do Grêmio está certinho, tu bota o jogador de baixo e sai jogando. Está certinho, não ganha nada há 2 anos. É um campeonato gaúcho. Quer dizer, não tem essa diferença toda. O que eu digo, que o Internacional, o time do Campeonato Brasileiro, a única diferença dos 11 é o centroavante. Quer dizer, cresce o Odair? Evidentemente que sim. Faz um belíssimo trabalho, não tem a menor dúvida. Quando tu joga 6 partidas na Libertadores, ganha 5 e empata uma, tem méritos, né? Tem méritos. Agora, o Internacional tem tido um padrão de jogo estabilizado, e o que está evoluindo. Essa dúvida todos nós temos. Mas aí se diz Nós assim... estamos trabalhando no resultado. O Internacional é um time ajustadinho, time aplicado. Isso é verdade. Um time que e é joga verdade. de acordo com as... Porque não tem laterais. Por exemplo, nem direito nem esquerdo. No meio de campo não tem um jogador que... O melhor jogador de meio de campo do Internacional é o Dourado, que não dá um passe de 20 metros. Ele cuida muito mais do sistema defensivo do que outra coisa. Esses jogadores do Grêmio que entraram, eles foram colocados lá pela pressão da torcida e da imprensa, porque o Renato também não ia colocar nem o Matheus e nem o Jean-Pierre. Porque os que vieram, Darcy, não deram uma resposta positiva. O caso do Montoya, do Felipe Viseu, do próprio Diego Tardelli, que não está... Não, mas aí Se dependesse do Renato, Darcy. Eles continuariam. Eles só entraram no time pela pressão. Darcy, tu disse que o Internacional não tem laterais. Vamos comparar com os laterais do Grêmio? Sim, os do Grêmio são Não, eu melhores. vou mais longe que isso. Esse lateral esquerdo do Grêmio não joga... Eu vou mais longe que isso, eu tenho ido mais longe que isso. Quem é? Que laterais que tem no Brasil?
Que laterais que tem no Brasil? Eu acho Mas um baita aí, lateral isso esquerdo. não é só do Internacional. O lateral esquerdo que eu acho que tem força e é um lateral esquerdo de futuro, que é jovem ainda, é o do São Paulo, que estava na Chapecoense. Reinaldo. Né? Agora, para te sair citando nomes, tem o Egídio do Cruzeiro. Tem o menino do Fluminense. Tá, mas o jogador. Não, tem. Nós estamos contando nos dedos, né? Eu tenho citado o exemplo. Veio três. Eu tenho citado o exemplo da seleção brasileira. O Marcelo é um jogador que está em final de carreira. Que é o substituto do Marcelo na seleção brasileira. Quem são os laterais da seleção brasileira? Pode. Nós estamos falando no Inter e no Grêmio. Bom, nós não podemos mas no aceitar. Nós não podemos aceitar que Grêmio e Internacional contratem os jogadores que contratem como grandes soluções. Os do Grêmio são mais efetivos que o do Internacional. O lateral direito do Grêmio faz gol toda hora. O do Internacional faz anos que não faz um gol. Qualquer um deles que joga por ali. O lateral do Grêmio hoje eu vi, em 6 cruzamentos ele acerta um. Tá, hoje é estatística no jornal. E o esquerdo do Internacional não cruza nenhum e não acerta nenhum. Mas se pegar um parâmetro do direito do Inter e do esquerdo do Grêmio, é a mesma coisa. É isso aí. Por isso que eu estou dizendo. Tu pegar o baixo rendimento do Zeca e o baixo rendimento do Cortez, nós estamos falando a mesma linguagem. Não. Eu entendo que os dois laterais do Grêmio são melhores que os dois do Internacional. E o Grêmio, se precisar substituir a lateral, qualquer das duas, tem melhores substitutos que o Inter. O Tassal tem um jogador, isso que eu digo que o treinador, o Tassal tem um jogador lateral direito que chama-se Heitor. É impossível que esse jogador não tenha tido oportunidade ainda no Inter. Concordo contigo. Aí vão botar quando? Não, já estão querendo trazer o Fabiano. Aí aquela conversa, não está pronto para Libertadores. Aí o Grêmio bota o Matheus Henrique, vai lá, bate no pênalti no Granal com um jogador veterano. Claro. Sai jogando com um jogador experiente. Tu dá experiência quando? Mas o Renato não sabia nem do Matheus Henrique, nem do Arthur. Mas colocou, Darcy. Não, ele colocou pressionado. Mas colocou. Jogou. Sim, Por que não pressionam no Inter? Então? Bom, aí é um Por que a imprensa que pressionou o Matheus Henrique e o Jean-Pierre não pressiona o Nonato? É inadmissível o custo que tem a base do Internacional de não surgir ninguém. Mas tanto é admissível... Só que o trabalho de base do Internacional está sendo reestruturado, mudaram Paulo. todos ali. Todos os que quebraram o Grêmio lá foram para o Inter e quebraram o Inter. É só isso. Não, mas, cara, eu acho que o Nonato é um jogador que mostra que tem condições. Não, pode não ser titular agora, é evidente. Agora, crucificaram esse menino pela inexperiência da expulsão no Granal. Foi expulso no Granal, é evidente que prejudicou o time, mas crucificaram, botaram botaram no final da fila. É um jogador inteligente para jogar. Antes da bola chegar nele, ele já sabe o que vai fazer. Jogar. Se tu bota, Paulo, se joga meia dúzia de partidos no Campeonato Gaúcho, que esse é o objetivo do Campeonato Gaúcho, talvez na Libertadores estivesse mais claro. Aí não se bota no Campeonato Gaúcho, bota o Lindoso, bota o Retieri. Outro que poderia estar mais pronto na Libertadores era o Sarrafiori. É evidente. O Sarrafiori está tendo uma oportunidade agora. Ele tem, quando as oportunidades que ele entrou, ele foi bem. Ele foi bem. E foi bem de novo agora. Foi bem. Cadu, daí tu eu não sei ainda se ele é a solução para o Internacional, mas é um jogador que tem potencial e tem que jogar para isso. Só vai saber se ele jogar. Daí tu desenterra o Camilo, que não estava inscrito no Campeonato Gaúcho, tu desenterra o Camilo, que tu sabe o limite do Camilo, eu não sei do Serrafiori, pode ser até menor, mas eu não sei. Do Camilo eu sei. E tu bota o Camilo. Mas o Camilo fez um gol de falta num jogo que ele entrou e passou a ser Deus no Internacional. Aí obrigaram o cara a ser aproveitado, como foi o caso do Alves, esse aí, o atacante, fez um gol, aí passaram a entender, não, esse não pode, tem que renovar contrato. É isso aí, é pressão, é torcida que faz isso. Não, mas eu não acredito que a pressão de torcida chegue até a comissão técnica. Vou dar um exemplo bem simples. Aí tu está dizendo que não existe planejamento. Claro que não existe. O Grêmio viajou para a Argentina e num avião sozinho, sem torcida, para não sofrer a pressão da torcida. Como que a torcida não pressiona? É isso. Mas, Darcy, se eu tenho o Jonathan Alves, eu não contrato o Trellis. Porque tu está falando de 6 para meia dúzia. Concordo contigo. O Jonathan Alves, vamos pegar o seguinte, ele jogou 11 partidas no Campeonato Brasileiro do ano passado. Ele jogou 5 titular e 6 entrou durante o segundo tempo. Fez 5 gols. Nenhum de pênalti. É um indicativo? Bom, é uma estatística. É uma estatística. Claro. No Campeonato Brasileiro. O Trellis jogou 5 partidas inteiras no Campeonato Gaúcho e jogou acho que 2 que ele entrou no decorrer. Não fez nenhum gol.
Isso é uma estatística. Aí eu trago um jogador que deve custar 200 conto por mês, que tem um empresário, que tem um hotel, que tem um apartamento, Mas o Trellis que tem está não sendo sei o quê. dispensado. Mas vem cá, mas estou rasgando dinheiro, O velho. problema é que veio. Tô rasgando Dispensado dinheiro. não pode ser, tem contrato. O problema é que Vai veio. pagar até o final. Não, está sendo negociado. O que eu não aceito é que Grêmio Internacional, como tem aqueles setores lá que pesquisam jogadores, que eu não sei nem como é que chamam, viu? Tu que é do ramo, tu Na sabe. minha época não tinha isso. Mas tu fizeste o curso de diretor, Isso. sabe, né? Como é que chama aquele negócio? Eu não me lembro. E os caras fazem mapa, e indicam para contratar o cara errado, Luiz Fernando. Eu sempre achei, Darcy, que esse era o contrabando de Às alguma vezes não contratação. é por aí, não é que Eu só- achei, velho, isso é o contrabando. Deve vir algum jogador dando pacote. Estou esperando esse jogador. Outro azar que eu dei na minha vida quando eu jogava que não tinha link. Esse é um outro Tu problema. já viu algum DVD ruim? Não. De lance ruim do cara? Não. Mas agora os caras são mais espertos, eles esqueceram o DVD. Agora é essa turma da pesquisa, que eles inventaram agora como sendo a grande descoberta Mas do vai futebol. os caras na turma da pesquisa que nunca deram um chute numa bola, Darcy. Mas Não, Paulo esse é um Matos, levantamento de dados. Isso é passado para a comissão Paulo Matos, técnica. é exatamente Quem decide é a comissão técnica. Não, mas e quem Mas passa só os um dados? Isso é um pouquinho. aproveitamento. Só um pouquinho, Darcy. Eu passo a informação. Eu para aí. posso passar uma informação e Tudo bem, mas é quem vai decidir é a comissão técnica. Mas se a informação vem errada, Mas não vai isso aí, decidir ô Paulo sobre o Matos, isso aí para mim é que nem os caras que vão analisar um jogo de futebol e dizem assim, fulano deu 15 assistências e não marcou nenhum gol. Não adianta, velho. Assistência não ganha jogo. O que ganha jogo é gol. Então esse cara não é o que estão dizendo. Essa é que é a diferença. Os caras fazem estatística. O cara deu 30 passes, acertou 28. Pô, a média é excelente. O cara fez... Sim, mas tem que saber se o passe foi para frente. Eu dei Se passo foi de pro 3 lado, metros atrás. Mas eles fazem essa análise. Mas é isso que nós estamos... Tu não Exatamente, sabe se foi vertical, horizontal, tu não sabe nada. exatamente isso que nós estamos contestando. O que o Darcy fala, assim, eu acho um grande jogador, é o Rodrigo Dourado, que tem esse defeito. O Rodrigo Dourado tem um passe curto. Sim. Se o Rodrigo Dourado tivesse um passe mais longo, seria um grande jogador. Sem dúvida Seria um nenhuma. jogador diferenciado. Sem dúvida nenhuma. Então ele pega a bola, E ele não vai trocar- em direção ao lateral, porque ele não consegue dar o passe de 10, 12 isso metros. aí. Ele vai em direção ao lateral, então começa o time adversário, ajeita a marcação e ele dá o passe de 5 metros. No scout lá, na estatística, vai dizer que ele Deu fez o passe certo. 30 passes certos. exatamente. Agora, passe 5 metros, E qual e sem passe velocidade, que matou meu time. Essa é a diferença dele para o Arthur. Sabe, o Arthur, por exemplo, quando saía dos jogos aqui, eu vim descobrir, eu falei, ele terminava o jogo e dizia assim, quantos passes eu acertei? Aí o cara, deu 50 para frente e 50 para o lado. Não interessa se é para o lado, eu quero saber quantos eu acertei. Isso é o que pensa, por melhor que seja o jogador, porque ele sabe que é isso que está... o que aparece lá é assim, o Internacional foi campeão do mundo com um volante reserva, que era o cara que tinha acertado, que tinha errado menos passes do Campeonato Brasileiro anterior. Velho, Não, o baixinho, aquele que veio do Santos. Pondão branco. O Wellington. Internacional? Do Wellington Santos. Monteiro? Não, Paulinho, Joãozinho. Como é o nome? Joãozinho, Luizinho, Gui. É o menino que veio do Fluminense. Edinho, Não, tinha o Edinho e tinha o Wellington Monteiro. não, tinha o outro cabeça de área, que foi dispensado, inclusive, então logo terminou. Era o cara que foi no Santos, sim. O cara que mais passes acertou no Campeonato Brasileiro. O Inter trouxe. Vou falar em Campeonato Brasileiro. Está assistindo mais um Campeonato Brasileiro, Luiz Fernando Zacchi, e o Inter não conquista um Campeonato Brasileiro há 40 anos. E o Grêmio há 23. O Grêmio há O 23. futebol gaúcho São tá 63 anos que o futebol gaúcho não tem um título brasileiro. No Campeonato Brasileiro, não se conta aí Copa do Brasil nem nada, né? Mas título Campeonato Brasileiro são 63 anos, né? Não tem a menor dúvida. E eu fico preocupado, Cadu, porque o Internacional dizem que joga a primeira partida contra a Chapecoense com o time nunca reserva. ganhou. E Não, com o nunca time ganhou da reserva. Chapecoense. Eu não consigo entender o porquê o reserva. Eu vou ter um jogo da Libertadores dia 7 de maio, que eu já estou classificado, que eu já sou o primeiro. Né? Esse jogo eu tenho que tirar fora o Edenilson, que pode ter o terceiro cartão, eu tenho que tirar fora Exatamente, nesse jogo. o menino Patrick pode ter o terceiro cartão e o D'Alessandro pode. Então esses não vão jogar contra o River. Então esses têm que jogar amanhã. E o Campeonato Por Brasileiro... que eu vou poupar
Porque essa partida contra a Chapecoense, Cadu, vale 3 pontos, é os mesmos pontos que vai contra o Palmeiras. E os mesmos 3 pontos da última rodada, da primeira e da última. É campeonato por pontos Por que reserva? Não tem lógica. Isso é uma decisão de clube, isso não é de treinador. O Dourado está machucado, tá sentindo, tira fora. O Guerreiro está com problema, tira fora. Eu não estou entendendo por que diz que é uma decisão de clube, não do treinador. O treinador tem que avaliar isso aí. Não, isso é uma decisão de comissão técnica. Não é só do treinador. Isso é a direção que determina. Não, eu não acredito. Não é a direção. Não. Isso é decisão de comissão técnica. Aí não. Isso é decisão de direção. Não posso acreditar. Só não é de direção quando é o Renato Carioca que manda que ele joga o time que ele quer. Acabou. Qualquer outro caso é de direção. Essa de poupar e botar isso aí, Darcy, isso vem. Vai falar o preparador físico, vai falar o treinador, vai falar o diretor de futebol. Vai ver o fisiologista. Mas eles vão falar... O fisiologista vai dizer, olha, o jogador está no pico. Não tá. Eles vão falar por iniciativa deles, não. O dirigente chegou e disse, olha aqui, vamos jogar ver o que nós vamos poupar aí. Ok, eu quero compreender quem defende essa tese. Por que eu vou poupar jogador? Eu jogo quarta-feira contra o Flamengo. Vale os mesmos 3 pontos. É mais fácil, no meu entendimento, ganhar do Chapecoense do que ganhar do Flamengo. Ganhar do Flamengo em Porto Alegre. Tu quer contrariar um Cartola? Convida ele para ir a um jogo de futebol. Eles não gostam? Não gostam, mas tu vai entender porque eles fazem isso. Eles gostam de ficar... Mas eu não acredito que o presidente, o Marcelo Medeiros, vá lá... Aqui, o Odair, não, tu não vai botar time titular. Tu vai botar time reserva porque nós vamos jogar. Não, pior, não posso. Hoje, o que é pior, hoje o presidente desce no vestiário em dia de treino. Quando um presidente que se preze desceu em dia de treino no teu tempo? O Asmus, sim. Sim, O Asmus tinha uma mania... Tu me desse a exceção. Não, Darcy, o Asmus tinha uma mania, é o seguinte, o Claudião, nosso querido amigo, era treinador do Inter e o Asmus ia vice de futebol, eu tinha que marcar o Asmus para não se meter. Então ele chegava mais cedo do que eu, ia lá na sala do Claudião e dizia, Claudião, testa o Paulo Marcos na ponta esquerda. Não, vamos botar ele na ponta direita. Aí o Claudião, pode deixar, chefe. E o Asmus ia para a presidência e no final o Asmus, como é que foi? Foi mal, chefe. Não, então não dá. E aí tu entendesse? Aí tu tinha que, vem cá, segura o treinador, tira o presidente. Era complicado. Tem um treinador que é considerado muito esperto no futebol brasileiro, um cara que é o Abel Braga. Esse aí, o presidente Carvalho, conversando num jantar, ele chegava e disse assim, que legal aquela ideia que tu falou aquele outro dia de botar o fulano na ponta direita, quem sabe? Tô louco para ver tu colocar em prática isso aí. Aí pronto. Passava 2 dias, ele ia lá e colocava em prática para o presidente ver. Era o que o presidente tinha pedido e ele não sabia. Esse Abel aí... Tinha muito menos na história, entendeu? Aí o cara esquece. Esse Abel tá correndo o risco aí de não classificar para a próxima fase aí da Libertadores, ficar na fase que loucura tá essa chave do Flamengo, precisa hein? precisa pontuar, precisa de um empate contra o Peñarol jogando fora de casa. Sim, o Peñarol joga pela vitória. Os jogadores estão enlouquecidos. Com o Abel? Com o Abel. É que num time de muita estrela, isso é complicado. Tu tem que... É tu e acabou a conversa. Os outros vão só na sobra, só no furo. Mas quando tu começa a querer negociar a escalação... Dá muita tampinha e começa a atrapalhar. É claro. Mas o Abel é um técnico que tem essa característica aí. O Zac trabalhou com ele. Sabe bem como é que é o método de trabalho dele. Ele tem essa história também de paizão, de goleirão. Ele tem um domínio de vestiário como poucos. Eu acho difícil que os jogadores podem. O problema do Abel é o seguinte, tu botar muito jogador bom na mão, essa administração de tu deixar o Arrascaeta no banco, tu deixar Vitinho no banco, isso começa a complicar. Então o Flamengo, mas aí isso é um erro, não é do treinador, vem da direção, contratou jogadores da mesma posição, muita alternativa e atrás é um time deficiente para burro, quer dizer, tinha que ter trazido um bom lateral direito, um grande quarto zagueiro, não trouxe e começou a meter atacante e meio campo. Aliás, e ele é meio faceiro. E ele é meio faceiro. Meio mais meio. No Internacional seria banco. No Internacional seria banco.
Ele está jogando bem. Mas seria banco no Inter. Sim, mas a defesa, a zaga do Internacional é muito boa. Seria banco no Internacional. A zaga do Internacional. Não, te fiz uma pergunta, mas o que tu acha do Rodrigo Caio? Um jogador comum. É. Mas no Flamengo ele está bem. Mas eu Mas acho é que o Flamengo... Não tem. Pô, Rodolfo, né? Tanto é que o Flamengo está atravessando esse negócio do Gil. Tem outro que time o que está Grêmio numa tá fase interessado. muito ruim, que eu acho que a defesa também, não vou dizer velha, né, veterana, é o Atlético Mineiro. É outro que... Né? O Atlético Mineiro conseguiu, olha, ficar fora de um grupo que eu acho que era o pior grupo da Libertadores, era do Atlético. Menor qualidade. Mas aí mais fácil. Sim, mais fácil. Mas mais aí o fácil. Levir E veio pela repescagem. Aí o Atlético Levir, pela cada repescagem. explicação que dava, ele É o culpava a Rui Costa. imprensa. Não, o Levir Mas- culpava a imprensa. Não sei o quê, porque não sei o quê. Não, porque tu, e discutia com os caras aí, o Galo vai resolver o seu problema administrativo, e botar... Leva o Rui Costa, que em 4 dias ele perdeu 2 títulos. Isso é uma coisa gente. Mas o Rui Costa não deu nem para 4 aquecer. dias, o cara. Imagina, 4. Depois de cada jogo, ele esculhambava com um árbitro. Esse discurso está surrado. Isso é que nem tu tá preso e querer dizer que tu não é culpado e culpar os outros que tu é perseguido. É a mesma coisa. Mas do Rui às vezes Costa. prende o inocente. Não ganha de ninguém. Não ganha de ninguém. Porque no Grêmio só passou a ganhar depois que ele saiu. Vocês já se deram conta disso? Eu acho que o grande Mas diferente- ele deixou um legado grande. Ó, o Jeromel, Contratou o o German. Não, o Jeromel foi indicação do Luiz Felipe Scolari. Bom, mas foi ele que Foi, trouxe. não, o Kahneman quem trouxe foi o Alberto Guerra. Eu me lembro do Cris, o zagueiro aquele. Isso. Eu me lembro daquele outro que era o volante do Santos. Eu me lembro do Negueba. Eu me lembro dessa turma aí. Me lembro daquele zagueiro que chegou aqui dizendo: a mãe dos outros goleiros é que vai sofrer porque eu vou tirar tudo lá atrás. E a do Marcelo Groen não. Quem Ele é esse? meteu 3 gols contra na inauguração. Quem? Um zagueiro que veio aí da Bahia. Da Bahia. Veio da Bahia. Bom, o que você não pode esquecer, Agora está no futebol chinês. o que você não pode esquecer, tem que lembrar sempre, aonde você faz a revisão do seu carro. É lá na Casa dos Pneus, 50 anos de qualidade. Lá você também aproveita as promoções que você sempre encontra para troca de pneus, né? O pneu está ficando desgastado, ficando careca, então aproveite a promoção. Sua revisão e também continua sendo a promoção Feirão de Pneus, Avenida Ceará 1055. Nossos 2 toques também para a DD Internacional, que é uma empresa participante do mundo do esporte, agregando aí qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo serviço exclusivo de gerenciamento e consultoria. DD Competência, Confiança e Transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Seu carro está com aquela batidinha chata, aquele amassadinho, né? É feio, incomoda, então você resolve lá no Martelinho de Ouro. Tome nota do endereço, Euclides da Cunha 309, ou você liga, 51, código de área 3315-2160. Lá você também tem chapeação, pintura, espelhamento, polimento, tudo isso. Passe lá ou ligue, fale com o Marcelinho e resolva o problema do seu carro lá no Martelinho de Ouro. Vamos para um rápido intervalo e voltamos seguidinho, dando sequência ao nosso 2 toques. Estamos de volta com o nosso 2 toques, com sempre animadíssimo Darcy Filho, Luiz Fernando Zac e Paulo Matos. Você nos assiste os canais 24, 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais. Nosso Twitter, hashtag RDC2Toques, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube e no Facebook. Facebook você, inclusive, você manda a sua mensagem, fazendo o programa conosco, fazendo a sua crítica, mandando a sua pergunta, compartilhando, né? Pedindo para que seus amigos também compartilhem, você compartilhe nos seus grupos, para que mais pessoas, aí vocês ficam conversando, saem no microfone lá, todo mundo ouvindo a conversa de vocês, os microfones estão ligados. E aí compartilhe para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV, uma emissora genuinamente gaúcha, focada aí nos assuntos nosso Rio Grande, né? Uma produção totalmente local. Também o nosso WhatsApp, 51, código de área 998 15 9990. 998 15 9990. Nossos 2 toques para a Baidolb, tudo na linha automotiva, lá tem multimídias para todos os tipos de carro, mas também tem automatização de portões, câmera de segurança, casa inteligente. Tem o site, pessoal do interior, www.baidolb.com.br. Pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, além do site tem
as lojas aqui em Porto Alegre, na Benjamin Constant 1315, esquina com a São Pedro, e também a da Ipiranga 5.800. Também para a Multissom. A Multissom é sempre uma loja bem pertinho de você, em qualquer cidade do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Dá para dizer que a dupla Grenal tem condições idênticas, iguais, ou algum outro tem condições melhores aí? Ou dá para se dizer também que os dois podem disputar título? O nome do zagueiro é o Cadu. Ah, o Cadu. O Cadu Frio. O Cadu Frio, claro. É claro. Ele era bom na apresentação de programa. Como zagueiro. Na tela ia Como bem. zagueiro, Acho que o outro Cadu é lateral. É, lateral. Pergunta pro Baidec como é que ele chama. Pergunta pro Baidec. Tu e Baidec? Ele viu, ele te disse. Mas o que dá para esperar da dupla Grenal aí? O que dá para esperar para a dupla? O que dá para esperar da dupla Eu Grenal? acho que chega os Já dois, que é chegam- sacanagem, pode esperar sem dar também, viu, Gabi? O que se espera, então, da dupla Grenal corrigindo, Eu então? acho que chegam os dois em condições de disputar. Eu acho que, claro, tem a Por isso que questão... aquela questão que eu falei, porque são 63 anos sem título do Campeonato Tem a Brasileiro questão- do Futebol Gaúcho. É que naquela época, lá atrás, era mais fácil talvez do que hoje. Porque não tinha essa simultaneidade de competições. Tu jogar Copa do Brasil numa etapa decisiva, tu joga Libertadores avançando e joga o Campeonato Brasileiro. Vão jogar simultâneos. Um ano que tem Copa América, diminui, enxuga um pouco mais o calendário, aperta um pouco mais, tem que ter grupo, tu tem que ter alternativas. Eu vejo hoje no futebol brasileiro o Cruzeiro na frente de todos. No meu entendimento, o Cruzeiro... Palmeiras hoje... você não coloca nesse nível Não, também? eu acho que o Cruzeiro hoje, nós estamos falando em abril, o Cruzeiro está um passo na frente de Palmeiras, de Internacional, de Grêmio e de Flamengo. Né? Talvez possa... Talvez porque o surgir uma outra momento do surpresa. Cruzeiro... O Cruzeiro Mas, tem grupo, o Cruzeiro tem treinador, Pois é, tá tem bom. treinador que está lá há 3 anos, tem grupo, tem jogadores de qualidade e está sabendo enfrentar as competições. Ganhou de ponta a ponta um Campeonato Mineiro, Libertadores ganhou todos os jogos, revezando e alterando os jogadores, tem um padrão de jogo diferente, eu quero dizer, comparativamente com o Internacional e o próprio Grêmio, porque o Grêmio deste ano não é o Grêmio do ano passado, do retrasado. Hoje o Grêmio é um time, vamos lá, né? Tá aí com as suas dificuldades, com as suas deficiências, são visíveis. E não tem a qualidade que tinha lá atrás. Né? Mas, E o Cruzeiro pois é, ao contrário. mas o- o Cruzeiro, Eu acho que o Grêmio ainda é um Cruzeiro time se que pode- ainda não está definido. Tá, mas o Grêmio tem potencial de crescer. Por quê? Porque tem jogadores que foram contratados aí que não deram uma resposta possível, jogadores que vieram a nível de titularidade. O Datelli. Tá? Tardelli, Tardelli é o único. Felipe Vizeu, Montoya. Não, mas só são um pouquinho. jogadores que vieram Não, só um pouquinho. para Eu titularidade. tenho 2 jogadores que são jogadores em níveis de titular que nesse momento não são, o Lua e ele. Né? Sem falar do Luan, é verdade. São os dois. Porque São Felipe jogadores que Vizeu podem se recuperar. É jogador de grupo. O Montoya, isso ninguém sabe, ninguém conhece. O Romulo veio e era jogador para compor grupo. Né? Então, desses jogadores do Grêmio, que pode, esse pode ser vai ser titular, o Diego Tardelli vai ser titular, é questão de tempo. E o Luan, se recuperar a vontade de jogar futebol, etc., poderá ser titular. Tá aí no Internacional, não se. Eu vejo no Internacional. Eu vejo no Grêmio. No Internacional eu não vejo. Jogadores que vieram, e vocês criticaram aí. O Internacional não trouxe nenhum jogador, com exceção do Guerreiro, que foi do ano passado, para ser titular. O Internacional trouxe no seu conceito Jogadores para equivocado, grupo. para jogador para grupo. E aí eu vou discutir. Eu acho que na base tinha jogadores de qualidade parecida ou no próprio grupo. Ao invés de trazer 5 jogadores que me custam, vamos lá, uma pela outra, 1 milhão por mês, eu trazia 2 que vinham para resolver. Ou 3 que vinham para resolver. Mas aí tu tá não tem faltando grupo. lateral? Traz do lateral. Não, Cadu. Mas tu vai buscar esse lateral onde, Jaqueline? Onde é que tem lateral para te buscar? É que você tem que fazer Mas a você estatística. tem que fazer um trabalho bem feito. O Atlético do Paraná não tem um grande time, mas ele tem bons jogadores nas suas posições. Ele faz alterações. Mas Isso é preciso fazer. Mas Darcy, O Corinthians joga da sua maneira e ele tem jogadores para todas as Mas posições. o Corinthians, eu Corinthians é igualo menos ao time Internacional. É um time Não, pragmático. É menos time internacional. Mas, menos time do Tá, mas mas como tudo bem, eu estou concepção, botando no mesmo nível. como concepção de futebol, Corinthians, Internacional, sim, sim. Atlético Paranaense, esses jogam da mesma forma. Sim. É de uma turma. Mas se for Até pegar- o próprio Palmeiras.
Pois é, aí se fala, o Internacional é um time pragmático, só joga de uma maneira. O Palmeiras não é, o Filipão. O Cruzeiro não é, com o Mano Menezes. Um pouco diferente. São times pragmáticos. O Grêmio não é um time pragmático? É. Mas tu pegar o Cruzeiro... Pode ter mais qualidade. Se pegar o Cruzeiro e o Palmeiras, tem mais qualidade. Ele pode ter o pragmatismo, e o futebol mundial isso é hoje. É 10 atrás da linha da bola. Que decidem. Mas tem jogador que na individualidade decide. Que hoje no Tação falta isso. O Guerreiro pode ser. Ok, eu acho que tem jogadores que decidem. Paulo Guerreiro, Nico Lopes. Ok, Cadu, mas tu tem que. Aí é a minha crítica. Tu tem que ter um sistema. Tu tem que ter alguma coisa. Senão vai matar de fome. Exatamente. Bom, aí é uma questão. Aí é uma coisa. Decidir, tem jogadores que decidem. O Guerreiro decide, mas ele depende dos outros para decidir. Então tu pode tem que montar para decidir. Então tu pode dizer que o Internacional não tem um meio-campo articulador. Não tem. Porque tu não tem o lateral que aparece, tu não tem o lateral que vai para a linha de fundo que cruza. O Guerreiro. Os dois Grenais dão pena do Guerreiro. Deu pena. Se eu sou o Guerreiro. Daqui, ó, se eu sou o Guerreiro, tem bronca. Tu tem um jogador da qualidade do Guerreiro e não usar o potencial que ele tem? Tá, mas e o Grêmio em contrapartida? Não tem um jogador que nem o Guerreiro, tem jogadores só de fora de área, de movimentação de fora de área. Tenta uma troca, bota o André lá e traz o Guerreiro. O Grêmio não tem jogadores que entram na área. Sim, não faz gol. Não. Pois é, as oportunidades do Grêmio são sempre chutes de fora da área. Sai da área. Pois é, são chutes fora da área. Cadu, se tu pegar o Internacional tem um cara de área, mas não tem alimentação. Tu pegar a Libertadores, eu sou ruim de números, mas acho que o Grêmio deve ter feito 2, 4, 5, 6 gols. Ou 5. Ele fez um contra o Rosário, depois não fez. Ele perdeu para o Libertar aqui, perdeu para o... Ele fez 3 com o Rosário, aqui. Foi 3 ou foi 2? Foi 3, né? Foi 3, foi 3x1, foi 3x1. Fez 4, mais 2, 6 gols. Quer dizer, para 6 jogos. É que os gols do Grêmio, no caso, 180, não eles foram realizados por atletas que decidiram individualmente. E é aí que o Everton se sobressai sobre os outros. Individualmente. Se tu entregar esta bola para o Guerreiro entre 5, ele não saberá fazer o que fez. Agora, se tu entregar para o Guerreiro uma bola, para ele disputar com um cara, ele vai tentar chegar. É uma coisa já que com o Everton não. Tu tem que pegar o Grêmio, tu tem que pegar o Grêmio e fazer uma estimativa na competição do brasileiro até agosto, que eu acho que até agosto o Everton está aí. Na janela vai. Depois... mas tem um outro jogador, o PP, é outro jogador que tem que ser titular do time do Grêmio. Eu também acho. O Grêmio tem que jogar com esses dois caras, um por cada lado, o Everton no lado direito e o PP no esquerdo. O Internacional cresceu até nesse jogo aí contra o Aliança Lima. O Guerreiro teve uma participação discreta, como ele teve nos Grenais. Foi bem marcado, não teve a alimentação. Mas até o time do Aliança se jogou fechado, botou os 11 lá. Quando o Sobis entrou, até melhorou. Não, quando o D'Alessandro entrou. Não, devagar. Quando o Sobis entrou também, porque o Sobis acabou tendo aquela... Saiu da área que o Guerreiro ficava, os zagueiros acabavam ficando na área. E aí teve... Alguém entrou no espaço do Sobis? O Sobis apareceu porque bateu o escanteio, Cadu. Eu queria ver o Guerreiro, é como diz o Paulo, quer dizer, esse é um jogador que tem que ser alimentado, tem que ter aproximação do meia, tem que ter uma jogada de lado, ele tem uma bola aérea com muita eficiência. Agora, se não vai ninguém cruzar na cabeça dele, não vai fazer gol. Tu botar ele com o Kahneman nas costas, com o Jeromel na espera, não vai ganhar. Pode ganhar eventualmente do primeiro, perde para o segundo. E é complicado jogar. A bola vai, o zagueiro nos Grenais, não Darcy, era a ligação direta do zagueiro para ele. Claro. Isso não existe. Eu não tenho uma aproximação. Essa é a minha discussão em relação ao treinador. Mas tu tem jogador para isso? Minimamente tu tem que ter, Cadu. Tu tem, olha aqui, o Edenilson tem muita qualidade. O Edenilson se aproxima. O Patrick se aproxima para o lado esquerdo. Eu tenho que ter jogado. Até se diz que o Inter joga com 3 volantes. Não é. São ele, o Patrick, o Edenilson, o Patrick, são jogadores que chegam na área, que saem. Nessa história que jogar com 3 volantes não é verdade. Não é verdade. Nesse jogo foi o que mais concluiu. E deixarem o Rodrigo Dourado sozinho, se ferra. Mas é uma situação que o sistema mas no futebol, tem que, hoje tu tem que recompor, né, Darcy? Hoje tu tem que voltar e tem que marcar, tem que recompor. Tu não vai recompor com o Nico Lopes e com o Guerreiro no time. Que aí tu joga com 2 caras sem essa condição, sem essa característica. Quando chega na frente, estão morto.
É por isso Mas que hoje estão marcando lateral. Claro, Pô, Garcia. é por isso que o Potker ele joga, porque ele corre o tempo Ele todo. tem essa força para fazer essa ida e força pra volta. fazer isso. Tem força, tem tamanho, marca. Ele perde. Ele pode chegar e perder em cima e fazer uma bobagem. Mas a verdade é que ele conseguiu fazer o que os outros não fariam. Condições para poder fazer uma bobagem. E o Patrick pode O Nico morre aos 25 do segundo tempo. Ele não tem essa condição. O Nico física não foi bem nos de dois recuperar. Grenais. Ele Não, mas calma aí. O Cadu tem alguma coisa errada. Ou tu acha que Aí ele tem que marcar lateral. Alguém tem que marcar ele. Aí ele botou no primeiro Grenal o D'Alessandro a marcar o Cortez. Não, só um pouquinho. Alguém tem que marcar o D'Alessandro. Mas depois ele corrigiu naquela. Depois ele corrigiu. Depois ele corrigiu. O tempo técnico ali ele Depois, corrigiu. tinha 22 Mas o erro, erro, acho que hoje que o Darcy falou, e eu sou a favor do Odair, não sou contra, acho que é um cara sensacional, um baita treinador, mas Eu também sou, tu tá sabendo que eu fiz de sacanagem. Eu sei. Mas o sistema ele não está ajudando. O Odair, nos dois Grenais, ele entrou para não tomar, para depois Mas fazer. ele não tem jogador. Como não tem, Darcy? Tem jogador. Essa questão que tem jogador O para Inter isso? não tem Cara, o jogador. primeiro Grenal do Beira-Rio, se alguém tivesse que ganhar, era o Inter. Vamos combinar. No primeiro no Beira-Rio. Eu acho que o empate foi justo. Mas ali um ficou com medo do outro. O Grêmio queria sair Não, vivo, só o viu Internacional dois queria ter Grenais. vantagem. Dois Grenais. Se fosse melhor, teria ganho. Não ganhou. Mas O outro Darcy, chegou na se frente tivesse- com o pé nas costas se tivesse uma nesse Campeonato ousadia- Gaúcho, que eu entendo que para mim não vale nada. Mesmo o Grêmio chegou com o pé nas costas. O Grêmio chegou numa situação. Tanto é que o Internacional na Libertadores é outro time, porque ali os caras jogam conscientes das suas limitações. Entendeu? Conscientes das suas limitações. Quando tu vê num Campeonato Gaúcho, vou fazer uma perguntinha breve, já fiz aqui no programa, mas já na tua frente, sabe? O Paulo Matos não estava no programa. Tu acha que no Campeonato Gaúcho somente um jogador ganhou 50 mil de bicho? Eu acho que o bicho foi de 50 mil foi só pro goleiro. Alguém pagou, né? O presidente que não pagou. Aí tu dimensiona a O presidente importância que do não campeonato pagou. para um e para outro. Não ia cobrar, Paulo Matos? Quem? Se teu técnico vem a público só, deu Tem 50. 50. Se não Não ia paga, cobrar? abre a boca. Depende. Porque o Mamute, o Felipão promoveu ele e ficaram de dar um aumento para ele no vestiário. Chegou um dia, pô, presidente, o Felipão já tinha ido embora. Pô, presidente, o Felipe foi embora, eu estou esperando o meu. Esperou, passe livre, mandaram embora. Falou em dinheiro. Dinheiro lembra banco. E aí, banco é a sua escolha certa, né? O nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos, é o Banrisul. Aquele banco que lhe proporciona diversos produtos, um desses é esse que está na tela para você aí, que é o Banrisul Saque Digital. Você, inclusive, que já é cliente do Banrisul, não baixou o aplicativo do Banrisul, baixe porque você tem a segurança do Banrisul. Se não é, clique, simplifique, abra a sua conta no Banrisul. Economizar é comprar bem. Se você tem no Grupo Zafra, você tem preço e qualidade que só você encontra somente no Zafra. Nossos 2 toques também para a Ferragem Lampião. Olha, tudo em material de construção você encontra lá. E não adianta você, olha, na parte elétrica, hidráulica, ferramentas, tintas, não adianta você ficar procurando, andando por aí. Não ande em vão, vá direto a Lampião. Fica na rua Alberto Silvas 85, né? Lá tem televendas, teleentrega, tá aí os telefones, 51, o código de área 3340-0899, 3340-0899, o WhatsApp 51 também, o código de área 991-80-0162. O site também, para você comprar pelo site, né? www.ferragelampião.com.br. O Gilberto lá, que é um dos donos da Lampião, ficou muito contente de te ver aqui no programa, viu, Darcy? Quem? O Gilberto, dos proprietários, que é para te passar lá. Vou lá. Vai lá. Vou lá, sem dúvida. Já vai fazer, já faz uma obrinha, se tu precisar, porque lá tu encontra tudo. Chego lá, sem dúvida nenhuma. Eu estava pensando até agora, já vou dar uma... Tem motivo agora. Claro. Tá certo, vamos pro rápido intervalo, voltamos seguidinha, dando atenção. Elas ficam passando aí nos letters aí das suas mensagens, também no teu televisor e nas suas plataformas, tá? Mas a gente dá atenção a algumas também aqui. Já voltamos.
Estamos de volta com o nosso Dois Toques, com o sempre animadíssimo Darcy Filho, Luciano Záquia e Paulo Matos. Você nos assiste canais 24 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo, né, em todas as plataformas digitais, Twitter, nosso site, no YouTube, no Facebook, que você compartilha, né? E peço para os amigos para que mais pessoas conheçam aí a nossa RDC TV. Vamos completar apenas 10 meses do ar no próximo dia 2. Também tem o nosso WhatsApp, 998 15 9990. 998 15 9990. Vamos fazer já alguma aqui, ó, questão. O Gilson Filho, aí, ó, que o Montoya e o Viseu são titulares absolutos no timeco do Grêmio. Não entendi aqui, o Gilson. São titulares absolutos. Eu acho que eles vieram para ser titulares, só que eles não deram uma resposta positiva, né? Vamos lá, mais algumas aqui. O Dom Brandalize. Como faz 2 anos que não ganha nada, a Recopa não conta mais? Não, Recopa não, a gente falou em termos de Campeonato Brasileiro, né? Claro que teve o Grêmio ganhou a Recopa, o Campeonato Brasileiro, teve Copa do Brasil, Libertadores, falamos mas em o Grêmio Campeonato Brasileiro. O Grêmio está numa média respeitável. Não estou dizendo isso, só que o Grêmio teve o grande ano quando ganhou a Copa do Brasil e posteriormente a Libertadores, em sequência. Depois parou. Diz o nosso telespectador que é Recopa. Vamos lá, 2 empates contra o Independente jogando com 10 nos 2 jogos, mas vamos lá. Não, essa vale, não vale contra o Avenida. Isso não existe. Que é a mesma coisa que o Campeonato Gaúcho. Que é a mesma coisa que o Campeonato Aí vai Gaúcho. dizer que é título de Copa Gaúcha, aí larguei. Olha, o presidente Noveleto quer ser presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol. Como é bom. Não, ele disse aqui até no nosso programa que a ideia dele era ser presidente, sim, da Conmebol, mas acho que é complicado, embora ele tenha um grande relacionamento lá. Tem mais um aqui, o Inter está com problema de avaliação de jogador, um abraço, o Denis nos assistindo lá em Capão. Quem tem que avaliar é o treinador, tem que dizer para o Dair, tem que fazer gol com bolinha, treino com bolinha na grama, não chuveirinho matando o centroavante. O que ele faz nos treinos, pergunta, para apresentar essa bolinha. Eu não vejo, o torcedor está muita má vontade. Futebol é impressionante. Diz para o Zac que tem treinador no Cruzeiro. Mas a gente falou exatamente isso. O Cruzeiro, além de tudo, tem um belo treinador. Que está 3 anos lá, né? E anunciou ano passado, organizei meu time defensivamente, agora em 2019 quero organizar ofensivamente. Agora, o que eu não entendo é o Sampaoli. Sampaoli tem um nome em São Paulo, ele não ganha nada, toma goleada toda hora. Eu fui ver, falava muito bem do time do Santos, então parei para ver Santos e Ituano, no sábado de tarde. 19 minutos estava 3-0. Não é isso. 3 contra. O Sampaoli é um cara que quer que o goleiro jogue com os pés e o centroavante com as mãos, aí não tem como acertar o time. O pessoal está ligando aqui, mas não adianta ligar, nós vamos aqui só, a gente faz referência aqui pelas mensagens. Olha aqui, gostaria de mandar um grande abraço ao meu amigo Paulo Matos, grande jogador, excelente diretor de futebol na época do Zequinha, o Maicon, ex-treinador de goleiros. Vou aproveitar e mandar um abraço para todos os goleiros, porque hoje é o dia do goleiro e ficou instituído inclusive o Manga, completa hoje 82 anos, se comemorava em fevereiro. Tá jogando ainda, Manga? Mandou. Não, tu jogou com o Manga. Não jogou com o Manga. Manguita fenômeno. Camisa do jogo contra o Cruzeiro ele me deu. Terminado o jogo ele me deu, me presenteou. E essa data passou a ser 75. hoje em homenagem ao Manga, né? Então o aniversário do Manga ficou definido aí como o dia do goleiro. Então tá te mandando o Maicon aí. Maicon, um abraço pro Maicon também. Olha aqui, o Ronaldo dizendo que em relação ao volante, tu não lembrar, a gente lembrou, né? Ele fez referência que era o Fabinho, volante de perna curta. Né? Aí ele disse, mas acho que ele não jogou o Mundial. Não. Ele integrou o time, ele estava lá e não gostou de ter ficado na reserva. E terminou o Mundial. Bravo ainda? Terminou o Mundial e foi embora. Eu sei que o jogador. Né? O Bravo não foi titular no Campeonato Mundial. Os jogadores reservas do Internacional, terminado o Mundial, eles foram me procurar para agradecer pela forma como eu os prestigiei sempre durante a competição, a Libertadores até o Campeonato Mundial. Porque eu entrevistava os titulares e entrevistava os reservas.
entrevistava todo mundo. É que naquela época ainda não tinha esse tal do revezamento com tanta intensidade. Eram os 11, 2 ou 3 que entravam e ninguém jogava mais. Olha lá, o Mauro Sérgio, grande comunicador, Mauro Sérgio, né? Mandando Cadu, Darcy, Zac demais aí, Paulo Matos, um abraço aí, né? Ele que se define, Mauro Sérgio, mais um humilde trabalhador da comunicação, um grande comunicador, né? Teve na Rádio Farroupilha, Mário Sérgio. Olha aqui, ó, que beleza, ó, o Vinícius me cobrou no ar aqui, ó, que ele apostou aí a decisão do Campeonato Gaúcho e apostou com os dois, com o Damião e com o Fábio Ferronato. E que era um churrasco no barranco. Eles não tinham pago o churrasco. Aí eu fiz referência aqui e agora eles acertaram que vão pagar o churrasco. Tá? Então eu disse para o Vinícius Cássio que a hora dele está contada. Grenal, 8ª de final da Libertadores. Vai dar o Colorado. Daí quero ver quem vai me pagar. Forte abraço e parabéns no programa. O pessoal está chuleando, parece que um Grenal aí nessa Libertadores, que seria excelente. O Luiz Medeiros também disse, olha, Grenal no final de Libertadores. Pô, aí era... Tivemos aquele Grenal. O Zac era gente daquele Grenal do século, né? Era o Abel, o técnico, né? Era o Abel, né? Seria até bacana. Mas o século passado, agora vai ser, chega uma Libertadores. Seria muito bacana um Grenal na Libertadores, mas não agora, mais lá na frente. Na última, lá no Chile. Aí nós vamos ter tudo. Encerrando, é isso? É? Tá bom, então. Fazer o quê, né? Porque é bom passar rápido. Bom, então, fazer o quê? Saímos aqui, mas continuamos numa boa, né? Sabe que ele tem uma camisa com o nome dele, Cadu Bem. Personalizado, tá com ciúmes, eu vou pedir para te providenciar uma também. Aí tu não precisa passar no Paulo Brito para pegar. Tá. Bolinha nas costas, levou. Bom, saímos aqui, vamos para o Barranco, restaurante de churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional, como sempre, né? Bom, hoje é sexta, mas terça, quarta e quinta, aí no domingo tem aquelas promoções do Barranquinho. Então, o Complexo do Barranco sempre à sua disposição. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Mostra, né? Tem 2 endereços à sua disposição, Avenida Ipiranga, 8113 e a mais recente revenda, Avenida Ceará, 370, né? Uma revenda espetacular daqui a Samanta. Agora, olha, é final de semana, né? Vai para uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, para um teatro, vai para o jogo, vai onde você quiser, não quer saber de estacionamento. Então, Teletax, tá aí, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. E a segurança, né? Quem lhe leva e quem lhe traz. Se você vai para longe, vai voar alto, aí você vai de tri, táxi aéreo. Mandar um grande abraço dos irmãos Pertucci, lá do restaurante Pertucci, foi lá hoje abraçar o meu amigo Fernando da Gafarma e não podia deixar de comer o melhor pastel que tem em Porto Alegre, na Zona Norte ali, na São Pedro, 1105. Então, um abraço aos irmãos Pertucci. Bom, na sequência vem o Jornal da RDC com todas as informações do dia aí, com a apresentação da jornalista Carla Bisol e logo após o Cruzando a Conversa, as Cruzando as Conversas, sempre com assuntos extremamente relevantes, né? Bom final de semana a todos, tomara que a gente voltar segunda-feira aqui com estreia, com vitórias da dupla Grenal, né? O Internacional amanhã com o Chapecoense e o Grêmio às 11 horas contra o Santos do... Gosta do treinador do Sampaoli? Sampaoli. Valorizar os nossos aqui. Tá certo. Tá certo, então, um bom final de semana a todos, curtam, aproveite, continue aqui na sequência da nossa programação da RDC TV, nós voltamos na segunda-feira. Obrigado, até lá, tchau, tchau.